Criador. A graça e a paz, povo de Deus, uma boa noite a todos. Mais uma vez na casa do Senhor, nós queremos também cumprimentar você que está do outro lado, participando desse culto ao Senhor. E eu convido você a abrir sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui agora presente, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9 diz o seguinte. Hoje eu ouvindo uma música que refletia sobre essa letra desse versículo, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então Paulo falando assim que o poder vem só de Deus mesmo, que nós podemos estar tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, porque nós estamos seguros na mão daquele que nós não temos temor do mal. Então nós vamos adorar o Senhor nessa noite, cantando o cântico 324, refúgio verdadeiro, que só no Senhor nós encontramos, que ao poder de Cristo, o nosso mestre, é que nossa vida salva está. Amém? Então nós vamos cantar para o Senhor, seguro estou, não tenho temor do mal. Hino de número 324, os irmãos que puderem ficar de pé. Seguro estou, não tenho temor do mal, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu amor sempre me conduz. Não me deixarás, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha via cheia de gratidão, se a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
Nós vamos ainda cantar, louvando ao Senhor. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Eu sei que você conheceu, como eu também conheci, mas o Senhor nos tirou desse lugar de lodo, de lamaçal, e nos trouxe para a luz com ele. Amém? Por isso... Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque poderemos sempre nos encontrar perseguidos, mas não desamparados. Podemos estar abatidos, mas não destruídos, porque nós temos segurança naquele que nos faz tirar todo o temor do mal. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor que nos sustenta, o Senhor é que nos guarda, o Senhor que nos tirou de um lamaçal de lama e de escuridão e nos trouxe para um lugar de paz, de alegria, de luz. Ó Senhor, muito obrigado porque estamos escondidos debaixo das tuas asas. Aqui nós nos encontramos. Ó Senhor, fala conosco nesta noite. Usa o pregador para trazer como instrumento do Senhor a tua palavra. Nos edifica, nos fortalece nesses dias maus, para que possamos fortalecer a outros. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu é tudo que nós temos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, povo de Deus, graça e paz, amém? Vocês são bem-vindos à casa do Senhor, vocês aqui presentes, vocês de casa também. Sejam bem-vindos a esse culto de adoração, a esse Deus maravilhoso que nos tirou do lamaçal do pecado, conhecemos a luz verdadeira que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Estamos em culto de estudos bíblicos, então convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 16. Lucas, capítulo 5, do 12 ao 16. Nos diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar a sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Deus, alegria para nós estarmos aqui na santa presença do Senhor, junto com os nossos irmãos em Cristo, amigos, juntos aqui no templo, e também, Pai Santo, tendo essa comunhão com os irmãos em casa. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, continue nos abençoando, Pai Santo. Já fomos abençoados por Tua palavra lida, também cantada, e agora, Pai Santo, queremos ser abençoados através da exposição da Tua palavra. Por isso que pedimos ao Senhor que nos dirija agora, Espírito Santo do Senhor. O Senhor mesmo que inspirou esse livro sagrado, que o Senhor esteja aqui presente, nos iluminando, dirigindo, falando aos corações, nos edificando como igreja e levando quem não te conhece até um encontro verdadeiro com o Senhor, através do conhecimento do Evangelho. Pedimos ao Senhor por cada vida, pelas pessoas presentes, pelas pessoas nos lares, pelas pessoas, Pai Santo, que estão acessando agora, que irão acessar, Pai Santo, depois. Pedimos ao Senhor que abençoe cada vida, meu Deus, tranquilize os corações, esteja, meu Deus, dando cura para as enfermidades. O Senhor pode, ó Jesus, curar, como o Senhor curou esse leproso. Então, cure, meu Deus, as pessoas que estão sofrendo das mais diferentes enfermidades. Vá de encontro a essas pessoas, meu Senhor. E, principalmente, cure essas pessoas da pior doença, que é o pecado. E leve-as, meu Deus, ao entendimento para a salvação. Nós oramos, meu Deus, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, esse é um texto extremamente interessante, que fala aos nossos corações, registrado em Mateus 8, de 1 a 4, Marcos 1, do 40 ao 45, e aqui também no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 16, que mostra o encontro, desse leproso com Jesus. E eu quero, baseado neste texto, pensar com vocês sobre o seguinte tema:
priorizando o que é mais importante. Priorizando o que é mais importante. Então, meditando nesse texto, nós chegamos à conclusão, em primeiro lugar, que é importante ser canal de Deus para abençoar vidas. É importante ser canal de Deus para abençoar vidas. É muito gratificante o privilégio de ser usado por Deus, não é? As pessoas nos procuram e nós podemos ajudá-las com o que temos. E o que temos, meus irmãos? O Deus Todo-Poderoso. O que temos, meus irmãos? Jesus Cristo, que é a água da vida, que é o pão da vida, que é a resposta para os anseios, para os questionamentos das pessoas. Cristo, meus irmãos, ele foi instrumento de Deus na vida desse leproso. É o que vemos aí, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Essa pessoa viu Jesus, sabia quem Jesus era, foi ao encontro de Jesus, buscou em Jesus solução para o seu problema. Muitos também têm buscado aqueles que se dizem representantes de Jesus, que inclusive chamam de cristãos. Nós precisamos ter e temos a resposta para os anseios das pessoas, meus irmãos. Inclusive para usar uma arma poderosa que nós temos, que é a oração. Eu sei que nós vivemos em um mundo de doença e de pandemia, mas eu e você, inclusive, cremos e servimos aquele que disse que é o Senhor dos senhores, aquele que é identificado como médico dos médicos. E podemos utilizar esse grande privilégio. Deixa eu orar por você, deixa eu colocar a sua vida diante do Senhor, porque nós cremos em um Deus que cura, em um Deus que se identifica nas Sagradas Escrituras como Jeová Rafá, como Deus que cura. Um Deus que se revelou na pessoa de Jesus, e uma das coisas que ele fazia, meus irmãos, era curar as enfermidades. Então, é gratificante o privilégio de ser usado por Deus, e essa época é uma época que Deus deseja me usar e te usar. Nessa época difícil, não é? Nessa época em que o povo está necessitado, né? Fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Todos nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar vidas. Jesus foi bênção de Deus para abençoar aquele homem. Aquele homem procurou Jesus expondo a sua necessidade. Ele falou assim: se quiseres, podes purificar-me. E o texto bíblico fala que antes de Jesus dar a resposta, ele tocou. Prestaram atenção aí? Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Nós servimos, meus irmãos, este Deus de milagres. Nós servimos, queridos, esse Jesus de milagre, que a enfermidade não resiste ao seu poder. É esse Cristo que eu e você cremos de todo o coração. É esse Cristo que a Bíblia, meus queridos, nos revela. E nós também podemos ser instrumentos do Senhor para abençoar outras vidas, para abençoar as vidas, meus queridos, do nosso tempo. Podemos ser esses instrumentos nos quais o nosso Senhor irá usar e usar com poder. Então nós não podemos nos acovardar diante desse tempo difícil. E Deus quer usar você. Nós não podemos terceirizar isso. No ambiente que você estiver, Deus quer usar você. Entenda isso. Como um instrumento nas mãos dEle. Não é? Pessoas podem ser alcançadas através da sua instrumentalidade.
Grandes homens e mulheres de Deus podem ser alcançados por Cristo através da sua instrumentalidade. Pessoas que serão bênção na obra. Por exemplo, se eu perguntar a vocês quem é Mordecai Rim, tem alguém que sabe quem é Mordecai Rim? Um desconhecido, não é? Agora, se eu perguntar quem é Billy Graham, você conhece? Sabe quem foi Mordecai Rim? Quem evangelizou Billy Graham. Quem ganhou Billy Graham para Cristo. E Billy Graham teve a oportunidade de evangelizar bilhões. Talvez você vai evangelizar, ganhar para Cristo aquele que, como Billy Graham, irá influenciar milhões. Deus quer usar o povo comum, o povo que crê no Senhor, o povo, meus irmãos, que crê no poder de Deus, porque a promessa da palavra é que se nós crermos, nós veremos o quê? Veremos a glória de Deus. A igreja existe para avançar. A igreja existe para romper, apesar das dificuldades. A igreja existe, meus queridos, para continuar a obra. Essa obra inacabada que Cristo começou. É claro que nós não vamos ser irresponsáveis, não é? Nós vamos cuidar, fazer aquilo que nos é possível fazer, mas não devemos nunca, queridos, esquecer que eu e você temos uma missão. Deus nos deixou aqui com uma missão. Vidas estão povoando o inferno porque têm morrido sem Cristo. E nós podemos ser instrumentos de Deus para que essas vidas sejam salvas. Instrumentos de salvação. Então se coloque à disposição do Senhor, pensando nesse tema, priorizando o que é mais prioritário. Em primeiro lugar, eu falei que é importante ser canal de Deus para abençoar vidas. O canal de Deus é a igreja, o canal de Deus sou eu e você, não é? Que podemos utilizar os meios que temos. Os meios aí, meus irmãos, da internet. Posso gravar uma mensagem, posso gravar uma oração, posso enviar para alguém. Eu não fico divulgando notícias. Notícias muitas vezes ficam apavorando o povo. Não é? Nós temos que pregar boas novas. Boas novas são boas notícias. Nós temos que levar para o coração das pessoas, meus irmãos, a palavra que traz esperança, não é? E nós conhecemos essa palavra, conhecemos quem é a esperança das nações, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em segundo lugar, pensando nesse tema, priorizando o que é mais importante, é importante ser conhecido como alguém que Deus usa. É algo que acontecerá naturalmente. Quem foi abençoado por nossa instrumentalidade vai espalhar a notícia. Foi o que fez o leproso, apesar da advertência de Cristo, meus irmãos. Nos versículos 14 e 15, nos fala assim, no texto em que nós lemos, então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Mas olha o versículo 15, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Em Marcos aqui, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Marcos capítulo 1, dos versículos 43 a 45, nos fala que o responsável, um dos responsáveis em transmitir essa notícia sobre Jesus, sobre o milagre, foi, queridos, o próprio leproso. Olha aí o que nos diz o texto. Em seguida, Jesus o despediu com severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Quem ele deveria falar? O texto bíblico não mostra que ele falou. Mas até eu entendo ele, né, meus irmãos? Aquele homem que estava com a doença incurável.
Aquele homem, meus queridos, que totalmente excluído da sociedade, com o corpo deformado, com o mal, meus queridos, da lepra, não é? Aquele homem que estava nessa situação. Ele, queridos, foi alvo ali de um milagre do Senhor. Então a alegria era tanta que ele não se conteve, a alegria era tanta que ele falou, não é? Em alto e bom som. E o texto bíblico fala, né? Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. A tal ponto que o texto bíblico fala aí, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim não vinha a ele gente de todas as partes. Eu estou até querendo te dar a palavra, Castilho, um negócio que não vão te ouvir. Jesus, ela agia... O problema está dito aqui, né? Ele queria fazer a obra, né? E essa popularidade atrapalhou, né? E Jesus Cristo, ele tinha o que muitas vezes hoje as pessoas exaltam, né? Que é esse desejo, muitas vezes, de popularidade, não é? De popularidade. Não era isso a intenção de Jesus, né? Ele veio com uma missão, não é? E ele queria que o que fosse divulgado, meus queridos, fosse principalmente o seu evangelho, o seu sacrifício. Porque os seus milagres são só instrumentos para conduzir a pessoa à salvação. E hoje nós vemos muitas vezes a ênfase em muitos grupos, em muitas igrejas, está em milagres, em sinais, em maravilhas. Cremos que Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quiser. Eu creio de todo o coração que se o Senhor quiser ressuscitar um morto, Ele vai ressuscitar, né? Que Ele tem poder para isso, Ele é Deus, não é? Mas os milagres do Senhor têm objetivo, e principalmente o objetivo, não é, de salvação, de levar as pessoas a conhecerem Cristo e receberem Jesus como Senhor e Salvador. Então, queridos, a notícia ali se espalhou, não é? E cresceu a popularidade de Jesus. E o grande problema, que muitas vezes, se eu e você formos usados como instrumento do Senhor para abençoar vidas, nós também ficaremos conhecidos. Isso é natural. Não é? Isso é natural. Só que tem uma advertência quanto a isso. Viu, povo de Deus? Porque a popularidade ela é perigosa. Tá bom? A popularidade é perigosa. Tem uma linha aí muito fininha que liga a popularidade, meus queridos, com a soberba. Nós temos que tomar cuidado com a soberba, tomar cuidado com o orgulho. O Senhor continua usando o seu povo, continua usando. O Senhor vai me usar se eu quiser ser usado, vai usar você se você quiser ser usado, vai. É desejo dele te usar, essa é a verdade. É desejo dele que você seja conhecido como um homem ou uma mulher de Deus. Mas você, no final, tem que dar a ele toda a honra e toda a glória. O maior exemplo que nós temos, meus irmãos, de servo, cujo servo Jesus Cristo disse, que era o maior de todos os profetas, João Batista, a declaração dele tem que estar sempre na nossa mente, né? Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Nós temos sempre que dar a glória, meus queridos, para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por mais que eu seja conhecido como homem e mulher de Deus, né? Por mais que Deus me use na realização da sua obra. Grandes homens já caíram na soberba por isso. Por exemplo, um bem próximo de nós, que eu não vou falar o nome aqui, ele disse o seguinte, caiu. Ele disse assim, Deus precisa de mim para fazer a sua obra. Depois, mais lá na frente, ele estava envolvido com tanta coisa. Mas a primeira coisa que a pessoa cai é na soberba. Não é? Agostinho diz que a soberba é mãe de muitos pecados. Não é? Então, a primeira coisa que a pessoa cai é nisso aí, meus irmãos. Então, nós temos que reconhecer que nós somos
Primeiro, pecadores, que nós só somos o quê, gente? Instrumentos, que Deus, por misericórdia, o quê? Nos usa. E dá toda honra, e dá toda glória a quem merece, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o que eu falei com você até agora, pensando nesse tema, priorizando o que é mais importante, que é importante ser canal de Deus para abençoar vidas, e é importante ser conhecido como alguém que Deus usa. Ok? Essa igreja tem que ser uma igreja onde Deus manifesta. Essa igreja tem que ser uma igreja composta de crentes que Deus usa. E Ele quer usar cada um de vocês, aqui presentes e em casa também. Então, não perca a oportunidade. Se teve uma oportunidade para falar de Jesus, se teve uma oportunidade para orar por alguém, se teve uma oportunidade para testemunhar, não perca essa oportunidade. Seja instrumento, se disponibilize, coloque sua vida diante do Senhor, que Ele com certeza irá te usar para a glória de Deus. Muitas vezes o que nos atrapalha como igreja é a nossa incredulidade. Creia, Deus quer e Ele pode te usar. E Ele tem poder para te usar. Mas o mais importante, quando nós analisamos esse texto, nós estamos falando sobre priorizar o que é mais importante, não é? É manter, gente, a nossa comunhão, é manter a nossa intimidade com Deus. Eu sei que muitos de vocês não estão podendo vir aqui ao templo, mas você tem que cuidar de sua espiritualidade. Você precisa cuidar de sua comunhão com Deus, não é? E essa comunhão, ela é alcançada através do que os nossos antepassados chamaram de hora tranquila, de momento a sós com Deus, não é? Os antigos, eles cultivavam, não é, o quarto de oração, eles tinham um quarto reservado só para oração. Construíam aquele quarto, não é? E ali clamavam a Deus, e ali adoravam o Senhor, e ali clamavam pelas necessidades da igreja, e ali clamavam, meus irmãos, pela obra missionária, oravam e choravam. Um dos presidentes dos Estados Unidos, Roosevelt, ele disse uma frase, deixa eu ver se eu encontro aqui, para compartilhar com vocês. Ele foi presidente dos Estados Unidos de 1901, entre 1901 e 1909. Ele disse o seguinte: você pode adorar a Deus em qualquer lugar e em qualquer tempo, mas provavelmente não conseguirá isso sem antes aprender a adorá-lo num lugar reservado e num tempo específico. Então, eles valorizavam isso, o momento a sós com Deus, o meu tempo de encontrar com o meu Senhor, de abrir o meu coração, de adorar, não é? O culto comunitário, não é? É importante. Essa comunhão, ela é importante, ela é fundamental, não é? Mas eu tenho que ter esse tempo, não é, reservado para um encontro com o nosso Deus. E o que percebemos isso, meus irmãos, que Jesus é o nosso exemplo. Leu aí no texto? Depois de Jesus Cristo ter feito tudo que fez, porque muita gente o procurou. É o que percebemos aí no versículo 15, né? Muita gente o procurou para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças, mas olha o que diz o 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e ali orava. De onde vinha a força de Jesus? A coragem de Jesus, o poder de Jesus, do seu momento a sós com Deus, de sua vida de oração. Ele cultivava essa vida de oração. E tem muito crente que vive uma vida totalmente em desespero, meus queridos, porque não tem esse momento. Não prioriza isso. Não prioriza, queridos, o que é mais importante. Marcos capítulo 1, versículo 35, nesse texto tão conhecido nosso, diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 35, nos fala assim, que Jesus, de madrugada, ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de sua casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, Jesus tinha esse costume.
A grande questão é que nós queremos manter a nossa vida cristã do nosso jeito, não do jeito de Jesus. Não é? Eu tenho que esforçar para me viver a vida cristã como Cristo viveu. Não é? Como a igreja primitiva viveu, como os crentes que me antecederam viveram. É assim, meus irmãos. Eu tenho que entender os meus erros e procurar consertar. E se eu estou errando nisso, eu vou consertar. Um missionário chamado Henry Martin, que atuou na Índia e também na Pérsia, evangelizando esse povo, ele teve a vida dele influenciada pela leitura da vida de David Brainerd, que foi um missionário nos Índios Americanos, por aquele diário lá, viu, Marcos? Estou falando que eu emprestei esse livro para o Marquinhos está lendo ele, né? E olha o que ele falou. Atribuo-me a atual condição de debilidade espiritual ao fato de não ter tempo suficiente para o meu momento devocional particular. Ah, quem me dera ser um homem de oração. Esse foi o desejo do seu coração. E se ele admitiu diante de Deus, e mudou de vida, e Deus o usou tremendamente. Nós ficamos preocupando muito com métodos, com tanta coisa, né? Até mesmo para crescimento, manutenção de igreja. E agora? E tem um autor que ele disse o seguinte, que Deus ele não usa métodos. Deus ele usa homens e mulheres de oração. Então Deus ele quer continuar me usando e quer continuar te usando, desde que você assuma esse compromisso de ser uma pessoa de oração, que cultive esse momento de oração que era tão importante, meus queridos, para os servos de Deus no passado. Que possamos seguir Cristo nessa vida de oração que ele tinha e que ele esforçava para ter. Ter vida de oração não é fácil. Levantar de madrugada não é fácil. Orar depois de cansar de todas as atividades do dia não era fácil. E Jesus, o texto bíblico ainda fala que, dependendo da decisão, ele orava a noite toda. Quando ele foi escolher os apóstolos, por exemplo, ele orou a noite toda para tomar essa decisão difícil. Então, queridos, muitas vezes nós estamos envolvidos em muitas atividades e em pouca oração. Nós agimos muito e não clamamos e não esperamos no agir do Senhor, né? Acho que se nós orássemos mais, iríamos trabalhar até menos e obteríamos até mais resultados. Que uma coisa é eu agir, outra coisa é o Deus Todo-Poderoso agir. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ele possa completar a sua mensagem em nossos corações. Amém. Já que falamos de oração, vamos orar? O Ministério de Louvor pode vir aqui, por favor? Vou pedir Cacilda. Vem aqui, Cacilda, e nos eleve a Deus uma palavra de oração. Se você puder ficar em pé. E na oportunidade, eu vou pedir os irmãos que em casa orem, viu, pelo trabalho nosso em São Pedro das Tabocas, que agora apenas 2 portas abriram lá para que a gente continuasse o trabalho, que os irmãos continuem orando, viu, que eu estou em 2 vezes agora por semana. Amado Deus, glorioso é o Senhor, exaltado seja o teu nome, Pai. Neste momento, quando nós que temos de cada dia crescer em espírito, crescer no conhecimento do Senhor, que o Senhor vem abrir cada vez mais as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos nos dispor, Pai, para o teu trabalho, para que nós nos coloquemos a cada dia em oração, separar tempo, para que nós possamos ver essa preocupação
em relação ao teu reino, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós temos a certeza que o Senhor ouve as nossas orações e responde. Porque o Senhor é um Deus bondoso e a tua palavra é real. A tua palavra, quando diz que tudo que pedimos em nome do teu Filho, crendo, nós receberemos. E por isso nós sabemos que nós somos respondidos quando nós clamamos ao Senhor. Pai, agradecidos nós estamos por essa palavra. Agradecidos pela tua palavra que é viva e eficaz. E que o Senhor aviva a nossa igreja, que o Senhor renova e que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui, que aprendemos e que fomos alertados a respeito desta palavra. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Pai. Nós vamos encerrar cantando, rompendo em fé. Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Isso é maravilhoso, né? E nós vamos crescendo e rompendo a cada dia em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Que você tenha uma noite abençoada. Que você a cada dia possa estar rompendo em fé, confiando nesse Deus maravilhoso que nos sustenta. Uma boa noite a todos na paz do Senhor. Santo, 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 Deus onipotente,